Bom dia a todos os alunos e alunas da disciplina Fundamento de Antropologia e Sociologia do Centro Universitário da Grande Fortaleza, professor Alexandre. Bom, nesse encontro de hoje, nós vamos estar trabalhando a teoria calmarxista, a visão da história segundo a perspectiva materialista. Nós estamos no terreno das teorias sociológicas. Avançamos consideravelmente, mesmo nesse período de quarentena, e por isso nós estamos caminhando gradativamente, vencendo as etapas previstas no programa da disciplina. E, em princípio, é importante que nós afirmemos que o nosso momento atual é o estudo das teorias sociológicas. Bom, o que é uma teoria sociológica? Uma teoria sociológica é uma manifestação acadêmica, é uma propositura de natureza científica, baseada em critérios e categorias de natureza sociológicas, que pressupõem uma explicação da sociedade. Muito bem, dito isso então, e considerando que uma teoria sociológica é um pressuposto científico que pretende a explicação da sociedade, se o materialismo calmarxista é uma teoria sociológica, como é que esta teoria concebe a sociedade? Essa é uma questão importante para que a gente possa retomar as discussões que já havíamos feito anteriormente sobre o materialismo histórico. A resposta clara a essa questão, proposta pelo próprio Karl Marx, no livro escrito por ele e por Engels, A Ideologia Alemã, não deixa nenhuma dúvida acerca da questão e acerca de sua resposta. A teoria materialista calmarxista concebe a sociedade como um empreendimento material de produção. Nós levantamos algumas considerações sobre a questão da teoria calmarxista. Propusemos anteriormente que a obra Ideologia Alemã foi escrita para propor a identidade dessa teoria, distinguindo-a do materialismo histórico francês e do socialismo utópico praticado por diversos pensadores na Alemanha. Portanto, trata-se de uma obra significativa porque ela foi escrita exatamente para propor a identidade do pensamento de Karl Marx e, evidentemente, distinguindo o seu pensamento de outros pensadores que rondavam a mesma área e trabalhavam o mesmo tema. Nesse sentido, para a compreensão da teoria calmarxista, a leitura da ideologia alemã passa a ser fundamental, necessária e indispensável. Muito bem, se essa obra é tão importante para a definição do materialismo calmarxista, nós lembramos que nos foi dito que uma frase no livro pode nos dar uma síntese daquilo que o autor constrói em toda a obra. A frase é: a vida material reflete o que os indivíduos são, e os indivíduos são o que produzem e como produzem. O que nos interessa, portanto, é apreender a leitura de sociedade feita por esta teoria. Como estudantes de sociologia e antropologia, bacharelandos em direito, é importante que nós tenhamos a capacidade de lermos a sociedade a partir da perspectiva científica e não a partir da perspectiva ideológica de qualquer que seja o território, e muito menos a partir das concepções elaboradas pelo senso comum. Nesse campo, é fundamental que nós entendamos como o autor constrói o seu pensamento e, a partir daí, exercermos uma crítica necessária para que aquilo que é aproveitável do seu pensamento possa ser utilizado e aquilo que não corresponde à realidade do que nós estamos vivendo na sociedade contemporânea, evidentemente que seja deixado de lado. Entender a sociedade como empreendimento material de produção é fundamental. A sociedade como empreendimento de produção, na proposta de Karl Marx, não deve ser vista, e evidentemente que essa é a tese que o autor levanta, ela não deve ser vista como um empreendimento da natureza.
ou como algo dado por qualquer que seja a fonte. A sociedade não é, portanto, um legado do mundo natural e nem tampouco seria um legado do mundo espiritual. Nesse aspecto, nós estamos nos referindo ao campo das ideias e não necessariamente ao campo das religiões, onde a espiritualidade tem sido exclusivamente relacionada. Ao propor a sociedade como empreendimento material de produção, Karl Marx faz questão de afirmar que nós não estamos lidando com o legado da natureza e nem tampouco com o legado do mundo das ideias. E isso vai estabelecer, efetivamente, a contraposição do pensamento marxista ao pensamento hegeliano, uma vez que para Hegel o motor da história é a ideia, Marx discorda disso e vai propor que o motor da história é a praxis. Portanto, a categoria fundamental do corpo dessa teoria é a categoria da produção. A sociedade é um empreendimento material de produção. Se queremos uma sociedade, nós teremos que produzi-la. A sociedade que temos é uma sociedade, ou é a sociedade que foi produzida. Como eu já disse, produção para Karl Marx envolve tudo que diz respeito à sociedade. Economia é produção, política é produção, religião é produção, sociedade civil é produção, partidos políticos, cidadania, lazer, guerra e paz, burocracia, todos os fenômenos que envolvem a sociedade só são porque foram produzidos, não apareceram espontaneamente por obra da natureza ou por obra do espírito ou de qualquer outra fonte. A sociedade é, portanto, um empreendimento material de produção. O que difere o Ceará de São Paulo? A produção. O que difere São Paulo de Nova York? A produção. O que difere o Brasil da Inglaterra? A produção. Portanto, a produção define o que uma sociedade é, porque a produção da sociedade constitui a sua própria história. Nessa perspectiva, a história é apenas aquilo que foi feito. A história é o resultado daquilo que foi produzido. Se eu pensar em viajar e não viajar, a viagem não é história, porque não aconteceu. Se eu pensar em fazer a aquisição de algum bem e não puder fazê-lo, a minha intenção de aquisitá-lo não é suficiente para que a história apareça, seja construída. Portanto, o autor está absolutamente convencido de uma verdade. A verdade da sociedade como um empreendimento histórico de produção. 3 grandes fontes foram fundamentais para a proposição materialista da história. A primeira fonte é a fonte hegeliana, a segunda fonte é a fonte feuerbachiana e a terceira fonte é o materialismo histórico francês. Como já havíamos dito em aulas anteriores, Karl Marx tanto estabelecia relação de convergência como de divergência com essas contribuições. Ou seja, ele se apropriou e, ao mesmo tempo, superou todas estas fontes, o que me parece ser uma atitude acadêmica extremamente salutar, porque a academia não deve sobreviver apenas de apropriação. Ela sobrevive, e, acima de tudo, a partir da superação com a manifestação de outras visões e de outros pensamentos. Da teoria hegeliana, Karl Marx vai se apropriar da dialética, mas vai reagir à visão ideológica, idealista, e vai propor a visão realista. Do Feuerbach, ele vai se apropriar da crítica à religião, mas vai criticar a ausência da ênfase do homem como ser social no pensamento de Feuerbach. Do materialismo histórico francês, ele se apropria da categoria proletariado, mas vai também superar e avançar quando propõe, diferentemente dos materialistas franceses, que a classe revolucionária não é a burguesia, a classe revolucionária é o proletariado. Muito bem, nós estamos estudando uma teoria clássica da sociologia, respeitada, lida no mundo inteiro, e que propõe a sociedade como empreendimento material de produção. A ideologia alemã, portanto, é o nosso endereço, é a nossa base para fazermos essa leitura. Eu diria que estudantes de qualquer curso, desejosos de compreender melhor o pensamento de Karl Marx, não devem buscar outro tipo de endereço.
É claro que o Capital é uma obra importante, é claro que a Miséria da Filosofia é uma obra importante, é claro que o 18 Brumário é uma obra importante, é claro que o Manifesto é uma obra importantíssima e tantas obras outras escritas por esse pensador. No entanto, como eu já disse, se desejarmos nos aprofundar na concepção de sociedade a partir da perspectiva materialista, a obra é a ideologia alemã. A obra foi escrita para, como eu já disse, dar identidade ao pensamento marxista e, ao mesmo tempo, constitui uma crítica ao pensamento alemão. A crítica está, portanto, traduzida no próprio tema da obra, uma vez que a palavra ideologia para Karl Marx tem uma conotação pejorativa, uma vez que ele analisa o conceito de ideologia no contexto da sociedade de produção capitalista. E, nesse aspecto, ideologia seria uma espécie de degeneração, de perversão da realidade. Seria uma mudança da realidade, uma mudança arbitrária, uma visão particular da realidade que se pretende universal. Portanto, é na obra alemã que Karl Marx vai, como eu já disse, propor a sua visão de sociedade. Portanto, a sociedade é um empreendimento de produção. Se conhece a história de uma sociedade pela história da produção. Bom, onde que o autor começa a trabalhar essa questão da produção da vida social como empreendimento material? Ele começa a discutir a divisão do trabalho social. Acho que é uma decisão acertada, é uma escolha correta. Se a preocupação do autor é manifestar a sua visão da sociedade como empreendimento de produção, evidentemente que a divisão do trabalho social tem uma relação muito forte com esse intento e por justa razão, está na primeira abordagem que o autor fará na sua obra. Bom, se nós considerarmos a tese que já vem sendo repetida diversas vezes na minha fala, que a sociedade é o empreendimento material de produção, a grande questão é, toda a produção precisa ser organizada. A sociedade, como condição da sua própria existência, tem de produzir. E isso me parece indiscutível. A produção é fundamental para o aparecimento, para a manutenção e para o desenvolvimento da sociedade. Uma sociedade que não produz está fadada a desaparecer. Ela própria é produção. Portanto, a condição da sociedade é a produção. Mas tem uma coisa importante que eu quero lembrar a vocês. A condição da produção, a possibilidade da produção é a divisão do trabalho social. São duas questões que eu estou repetindo para algum de vocês que já me ouviram em aulas anteriores sobre o materialismo histórico. A produção é a condição necessária para a sociedade e a divisão do trabalho é a condição necessária para a produção. Não se pode trabalhar coletivamente. Não está se falando hoje de trabalho individual. O trabalho individual não é suficiente para sustentar, para produzir o social. Nós não estamos falando de uma produção individual. Estamos falando da soma da produção de todos os indivíduos. A sociedade é um macroempreendimento, é um grande empreendimento e só seria possível como resultado de um grande trabalho e, nesse sentido, o trabalho coletivo. Nós estamos definindo, por exemplo, o trabalho no Brasil como o PIB. O PIB não é o trabalho de um só brasileiro, é a totalidade do trabalho realizado por todos os brasileiros. Portanto, quando Karl Marx fala de produção, ele está falando de uma produção coletiva e, evidentemente, não de uma produção individual. Portanto, a condição da divisão da produção é a divisão do trabalho. Não se pode trabalhar coletivamente sem se organizar. Nós estamos tendo hoje um trabalho coletivo nessa sala de aula virtual. Mas, para isso, nós tivemos que nos organizar. Tivemos que dividir tarefas, tivemos que ter a participação de diversos setores. Professor, alunos, instituições, a plataforma, e, portanto, é uma divisão de trabalho. E cada um de nós está cumprindo uma tarefa. Se nós pensarmos numa atividade de produção qualquer envolvendo mais de um indivíduo, a divisão de tarefas é fundamental. Se isso não acontecer, vai se deixar de fazer o que precisa ser feito e vai se fazer 2 ou 3 vezes uma coisa que só precisaria ser feita uma vez. É preciso que haja esse tipo de organização. Eu lembro da história de um camarada que comprou uma calça e trabalhava como representante comercial e chegou em casa e disse para a esposa: eu acabei de comprar uma calça que eu vou poder usar com uma camisa, que eu ainda não usei porque não tinha uma calça adequada para usar. Ele era representante comercial, trabalhava sempre com roupa social e tinha muito cuidado porque passava o tempo todo visitando os clientes. E disse para a esposa: eu comprei a calça, vou usar com aquela blusa que eu nunca
eu tinha comprado e não tinha usado ainda, e eu quero que você, por favor, adeque a calça, você faz a bainha da calça. E o cara, muito ansioso, disse, eu já medi, você apenas tem que tirar 3 dedos da peça atual e passar a bainha e vai dar tudo certo. Pediu esse favor à esposa, já próximo do dia da reunião, em que ele pretendia usar a roupa, notou que a calça estava do mesmo jeito. A sogra morava com ele e ele disse, olha, pedi para fulana fazer isso para mim, ela não fez, a sogra poderia fazer. E a sogra que morava de favor com o genro, muito dedicada, foi o genro fechar a boca, ela correu para o guarda-roupa, pegou a calça e se o genro quisesse usar naquela noite, a calça já estava pronta. Só que faltando um dia para o evento, a esposa lembrou que o marido havia pedido e foi no guarda-roupa, cortou 3 dedos e passou a banha na calça de novo. Quando o camarada foi usar a roupa para a tão esperada recepção, a calça estava quase batendo no joelho, porque as duas pessoas fizeram o mesmo trabalho. Isso é o que dá quando a gente não organiza a produção, quando não há divisão de trabalho. Ou seja, eu falei com a minha esposa e vou agora falar com a minha sogra. Então, eu vou dizer para a minha esposa que ela está dispensada do trabalho, porque quem vai fazer agora é a minha sogra. Eu sou a sogra, ouvi do genro um pedido em função de um não atendimento da minha filha. Evidentemente, eu vou dizer para a minha filha, olha, o fulano pediu para que eu fizesse esse favor, eu estou fazendo, você não vai precisar fazer. Toda atividade coletiva tem que ter organização, tem que ter divisão. Organizar é dividir. Não, eu não encontro outra palavra. Tudo que você organiza é mediante divisão, classificação, gavetas. As cores têm que estar em determinado lugar, as peças têm que estar em determinado canto. Isso é organizar. As coisas certas no lugar certo, isso é organização. Marx entende que esse é o ponto de partida da produção humana, organizar. Você já imaginou qualquer tipo de produção sem organização? O ponto de partida é organizar. O que a teoria marxista diz da organização proposta pela divisão do trabalho social? A organização da produção, para Karl Marx, em primeiro lugar, ela é universal. E não há como negar isso. Se você visitar uma tribo no interior da Amazônia, que nunca viu gente, que tem o seu próprio projeto histórico decidido por ela mesma, sem interferência de ninguém de fora, você vai encontrar uma divisão de trabalho clara lá. Tem divisão de trabalho. Independente do nível, tem divisão de trabalho. Partindo do mais arcaico ao mais moderno, partindo do mais simples ao mais complexo, não é possível produzir, independente do grupo, sem a divisão de trabalho. Então, qual é a tese que Karl Marx vai afirmar? E essa leitura ele vai aplicar à sociedade de produção capitalista, à sociedade burguesa. É preciso dividir, e, portanto, há uma divisão de trabalho. Portanto, ela é universal. Além de ser universal, ela é necessária. Como eu já disse, não há trabalho coletivo sem divisão, sem organização. Portanto, ela é universal e ela é necessária. E, por fim, o autor vai propor que a divisão do trabalho aperfeiçoa as forças produtivas. Isso me parece muito claro e indiscutível. Se você faz tudo numa empresa, há um nível de desempenho desse tipo de coisa que você está fazendo. Você faz tudo ao mesmo tempo. Agora, se na empresa você é responsável por um setor só, qual é o resultado disso? Que você vai produzir melhor, que você vai ter mais chance de desenvolver expertise. Você na empresa onde você trabalha, você responde pelo setor de RH e pelo setor administrativo e pelo setor comercial. Responde por 3 setores. A empresa é pequena, talvez isso seja possível. No entanto, se você um dia ouve do diretor, do patrão da empresa, que ao invés de tomar conta dos 3 setores, você vai ficar só com o setor administrativo, é de se esperar que, ficando responsável por um só setor, ao invés de 3, você tenha um desempenho infinitamente superior ao desempenho que você tinha anteriormente, cuidando de 3 setores. Então, o que o autor diz? Dividir o trabalho aperfeiçoa. E não tem dúvida, a atividade feita costumeiramente, o costume de um determinado serviço, o hábito, a tarefa diária de fazer a mesma coisa, leva as pessoas a um aprimoramento. Portanto, são 3 aspectos da divisão do trabalho. É universal, é necessária, aperfeiçoa as forças produtivas. Mas Karl Marx vai lançar aí uma crítica, e evidentemente contundente, ao modelo de produção capitalista ou a qualquer outro tipo de modelo. A crítica de Karl Marx ao capitalismo serviria como crítica também ao modelo de produção da sociedade feudal e também ao modelo de produção da sociedade escravagista. Ora, Karl Marx
fala da divisão do trabalho como universal necessária e como instrumento de aperfeiçoamento das forças produtivas, mas ele vai se opor a qualquer modelo de produção que promova a exploração social, que promova a desigualdade, que gere de um lado pobreza e de outro lado a acumulação de riqueza. Nesse sentido, ele vai se referir a uma divisão de trabalho injusta. Igual aquela musiquinha do Luiz Gonzaga, 2 para mim, 1 para tu, 2 para mim, 1 para tu. Isso não é justo. Isso não está correto. Então, a divisão do trabalho é uma decisão social, é uma decisão humana. Tudo que é decidido na sociedade acontece dentro de um campo de correlação de forças. Portanto, você tem de um lado patrões e de outro lado empregados. Qual é o setor que decide a divisão do trabalho? Qual é o setor que organiza? Então, num certo sentido, nós temos que entender que a própria divisão do trabalho é produção. É uma decisão tomada por interesses de um determinado grupo que faz parte do processo produtivo. Ao invés, a divisão do trabalho deveria ser uma decisão coletiva de todos os integrantes. E os lugares deveriam ser lugares igualitários, onde todos têm o poder de dividir e de organizar. Mas a crítica, portanto, que o autor vai proferir, vai, num certo sentido, alcançar os modelos exploradores, os modelos produtores de desigualdade, a divisão do trabalho injusta, em que as partes não são merecidas e igualmente contempladas. É a partir daí, e eu chamo a atenção de vocês, para a importância desse tema. Não há produção em lugar nenhum, não existe produção de natureza, qualquer que seja ela, sem que o ponto de partida seja a divisão do trabalho social. É importante que nós entendamos como isso é feito na sociedade contemporânea, como o mercado da produção no Brasil está dividido e organizado, como o mercado internacional está dividido e organizado. Você tem, portanto, os setores que conquistaram o monopólio de determinadas produções. Você tem sociedades altamente industrializadas e avançadas, e países como o Brasil, que sobrevive no mercado internacional exportando commodities. Então, há uma divisão clara. E não adianta dizer que isso foi feito pelos anjos. Não adianta dizer que foi Deus que fez essa divisão. Isso faz parte de um processo histórico de milênios, de séculos, que vai representar avanço, resultado de processos que avançaram e outros que retrocederam e outros que atrasaram. E isso acaba definindo o mapa e o desenho do mercado. E é uma divisão feita, historicamente construída. Portanto, é importante que essa perspectiva proposta pelo autor nos ajude, inclusive, a entender o trabalho coletivo realizado internamente no nosso país, no nosso estado, entre os estados. Isso nos ajuda a entender a regionalização no Brasil. Regiões ricas e favorecidas por grandes parcelas do recurso da União e outras regiões que não têm a mesma sorte, que não participam dos mesmos direitos. Isso faz parte de um modelo de divisão de trabalho. Isso existe no nosso estado, existe na região, existe na União, existe no campo internacional. Ok, dito isso, e eu lembro a vocês que nós estamos estudando a sociedade como empreendimento de produção, é importante que nós passemos para o segundo grande tema que o autor vai propor. O ciclo histórico da produção. Essa discussão proposta por Karl Marx ajudaria a se responder uma questão que eu diria que jamais será respondida completa e satisfatoriamente. Qual foi o percurso, ou qual o percurso do trabalho social ao longo da história humana? Isso é uma pergunta que ninguém vai poder responder pelo tamanho demasiado que ela tem. Porque se extrapola qualquer esforço de análise de um grupo de milhares de pesquisadores. É uma pergunta interessante, mas pelo fato de ser uma pergunta que não pode ser respondida, não significa dizer que a gente não tem alguma resposta. E é nessa direção que Karl Marx vai propor uma reflexão. Ele vai afirmar que a história da produção, ao longo da história da humanidade, estaria dividida em 4 grandes ciclos. Primeiro ciclo, a produção tribal. Segundo ciclo, a produção comunal. Terceiro ciclo, a produção feudal. Quarto ciclo, a produção capitalista. Professor, a gente não poderia subdividir em outros? Eu acredito que sim. Mas eu penso que qualquer subitem que você proponha, a gente acabaria agregando nesses 4 grandes ciclos. Nós temos, portanto, 4 grandes ciclos, 4 grandes guarda-chuvas, que certamente vão poder acomodar uma sugestão ou outra que você tenha. De qualquer forma, essa é a orientação do autor, o pensamento dele. Nós
estamos restritos a isso. Mas como estamos estudando o pensamento do cara, então é fundamental entender que ele faz uma pesquisa em que Morgan foi um autor muito pesquisado por Karl Marx nesse particular. Ele então vai propor, como resultado das suas pesquisas, que a história do trabalho humano passa por 4 grandes fases: tribal, comunal, feudal e capitalista. Portanto, a história da produção começa aonde? Eu acho que isso historicamente é fundamental para quem trabalha com, por exemplo, direito do trabalho, para quem está interessado em história do trabalho. Isso me parece ser importante porque acumula conhecimento, acumula experiência, noção, riqueza de capital cultural para que a gente possa discutir a temática do trabalho. A história do trabalho, da produção coletiva, começa com a produção do modelo tribal. Que tipo de produção é essa? Em primeiro lugar, uma produção familiar, que é um espaço de produção muito interessante. Todo mundo que está ao teu lado faz parte do teu sangue. Quando não, pessoas que se aproximaram por afetividade e que, portanto, têm lealdade àquele grupo sanguíneo. A produção tribal é uma produção familiar, muito parecida, ou talvez a gente pudesse fazer uma aproximação com a agricultura familiar que nós conhecemos. Uma pequena propriedade no interior, onde você tem pai, mãe, 15 filhos, aí você tem genro, tem sobrinho, tem nora, e todo mundo trabalha naquela propriedade, todo mundo se beneficia, todo mundo se sustenta, todo mundo mora naquele lugar. A história da produção começa aí, e eu não imagino ela tendo começado em outro lugar. Imagino assim, a produção coletiva ela tem na produção familiar a sua base, o seu protótipo. E Karl Marx vai dizer, bom, a história da produção, para quem está interessado em analisar um princípio, a sua gênese, começa com a produção familiar, a produção tribal. Que tipo de produção? Caça, pesca, pastoreio e, eventualmente, a agricultura. A agricultura é uma tecnologia altamente avançada. Você descobre, num determinado momento da história humana, que você pode comer o que você quiser. Tem que esperar a época do caju para comer caju, tem que esperar a época de manga para comer manga. Você produz e você come o que você quer. Quer trigo, você planta trigo e come trigo. Você quer soja, você planta soja e come soja. Hoje a gente não valoriza muito isso porque isso é uma conquista milenar da história humana. Mas imaginar que nós saímos de uma época em que nós não dominávamos o plantio, que não dominávamos o conhecimento agrário, e só nos alimentávamos daquilo que o chão dava. E a gente descobre que pode comer o que quiser. A agricultura é, portanto, uma descoberta mais recente. Por isso que eu estou dizendo, acompanhando a leitura do livro, que as atividades do ciclo tribal são a caça, a pesca, o pastoreio, eventualmente a agricultura, que posteriormente vai se universalizar na economia das sociedades. A propriedade não é propriedade particular, é propriedade da família. Os meios de produção são da família. O produto do trabalho é da família. Todo mundo participa, todo mundo trabalha, todo mundo consome. Todo mundo tem acesso a tudo. As características da produção familiar são extremamente louváveis, mas é um tipo de produção muito restrita, porque ela circunscreve a um pequeno grupo da família. E se nós pensarmos na cidade, se pensarmos numa população de milhões de pessoas, esse tipo de produção não pode mais ser mantido. E se for mantido, ele deve estar submetido a determinadas regras do Estado, da política social. Mas é aí que nós começamos. E eu penso que nós não teríamos outro lugar para começar. Depois da produção feudal, Karl Marx propõe a produção comunal, o aparecimento da cidade, o aparecimento do Estado, o início da propriedade privada mais subordinada à propriedade do Estado. Aquilo que é propriedade privada é aquilo que diz respeito ao indivíduo, material de uso pessoal, roupa, sua própria casa, seus instrumentos de trabalho. Isso são propriedades particulares, mas a produção, o essencial, o fundamental para a existência coletiva é de propriedade coletiva. Por isso que Karl Marx está falando de uma produção comunal. E ele é muito encantado com esse modelo de produção. Ele acaba tentando reeditar a produção comunal no projeto de uma sociedade comunista, como a gente vai ver mais adiante. No entanto, nesse período, portanto, nós não temos mais a família, nós temos a cidade. Não pode manter o mesmo tipo de produção, não pode manter o mesmo tipo de estrutura. Ora, se muda a realidade, muda-se a estrutura também. Nós não estamos, portanto, agora sobre a estrutura de uma sociedade
familiar, estamos na cidade. Portanto, campo-cidade, indústria e comércio, nós vamos ter todas essas diferenciações, diversos tipos de trabalho, o agricultor, o artesão, o que trabalha com couro, o comerciante. Há uma complexidade, portanto, não é mais uma estrutura familiar. Depois da sociedade comunal, aí surge o período feudal, em que a aristocracia toma o poder ao controlar a terra, o principal meio de produção daquele período histórico, e acaba controlando todo o processo em função da apropriação indevida da terra. Portanto, nós vamos ter uma sociedade biclassista, quem é dono de terra e quem não é. Nós vamos ter uma economia exclusivamente ou em grande medida agrária e uma grande ênfase num sistema de tributação, uma vez que a classe nobreza sobrevivia da tributação. A gente, portanto, tem a sequência, o tribal, o comunal e o feudal, e finalmente, com a Revolução Industrial, vai aparecer uma classe altamente trabalhadora, capaz, detentora de riqueza, e evidentemente que possivelmente, numa certa transição da aristocracia agrária, que vai se transformar em aristocracia urbana e evidente em burguesia urbana, e aí você vai ter a sociedade industrial. Os controladores do meio de produção, quem tem terra capital, controla a produção. Portanto, o Karl Marx visualiza esses quatro modelos de produção. Olha, o que é preciso para produzir? E aí nós entramos noutra temática karl-marxista. O que precisa? Quais são os requisitos da produção? É preciso que as pessoas estejam juntas e é preciso que elas tenham uma agenda. Vocês têm uma ideia? Nós estamos tendo uma reunião virtual. Eu na minha casa e vocês na de vocês. Mas isso é reunião, porque sem reunião não tem produção. Qual é a primeira regra para produzir? O pessoal tem que estar todo mundo junto. Mesmo que seja reunião virtual, tem que estar todo mundo na mesma plataforma, os computadores têm que estar sintonizados no mesmo site, nós temos que estar trabalhando com o mesmo provedor. A primeira regra de produção é reunião. Não dá para produzir cada qual solto, isolado, separado e disperso. Primeiro requisito para produzir, reunir. Segundo requisito, vai pôr as pessoas num lugar para produzir, se não der agenda, vai haver briga, vão acabar se matando. Então, são 2 requisitos para a produção. Reunir o pessoal e um programa. E aí, isso é fundamental para que o autor proponha 3 grandes momentos da história da produção. Nós trabalhamos 4 ciclos e agora estamos trabalhando 3 grandes momentos das empresas de produção. E Karl Marx vai dizer, em primeiro lugar, se produz bens para a satisfação das necessidades básicas. Uma vez satisfeitas as necessidades básicas, se produz bens não necessários. Ou seja, começa a se produzir o superficial, vários tipos de roupa, vários tipos de cor, vários tipos de pente, artigos de lazer. Ou seja, uma vez que se garantiu o fundamental para manter o corpo vivo, começa a se produzir infinidade de coisas que são de valor secundário. São novas necessidades, que não são necessidades fundamentais. Eu sempre pergunto para os meus alunos, quando eu estou discutindo esse tema, e digo o seguinte para eles. O sujeito que inventou peteca, que inventou bola, o cara que inventou um enfeite para cabelo, estava com a barriga cheia ou com a barriga seca? Bom, devia estar com a barriga cheia, porque quando o cara está com fome, não vai estar preocupado em inventar nada para brincar, não vai fazer poesia, o cara vai querer comer. Então, Karl Marx vai dizer, a primeira regra dessa reunião é produzir bens de necessidades básicas, a segunda regra é produzir bens que atendam novas necessidades, que não são necessidades essenciais, e o terceiro grande momento é a produção ideológica de indivíduos. Fazer com que os indivíduos pensem a mesma coisa, digam a mesma coisa, tenham o mesmo partido, votem nos mesmos projetos, afirmem as mesmas verdades e estejam unidos dentro de um mesmo campo ideológico. Portanto, eu estou tratando com vocês de três grandes temas da teoria materialista karl-marxista. A divisão do trabalho, os ciclos históricos da produção e as 3 grandes empresas de produção. Muito bem, eu estou percebendo que, a despeito de eu ter marcado a minha aula no novo portal da instituição, o sistema está dizendo que eu só tenho 40 minutos e, portanto, está dizendo que a minha aula vai terminar daqui a 5 minutos.
Como eu não quero resolver esse troço agora, porque pode ser que não dê certo, eu vou obedecer o sistema, depois eu vou tentar ver com o que aconteceu lá com o DTI da faculdade. Me disseram que se eu entrasse no horário da minha aula, eu teria a minha 1 hora de aula sem problema nenhum, mas estão me surrupiando aqui 20 minutos e eu não tenho como resolver isso agora, mas vou obedecer aqui o sistema. Mas a gente pode avançar ainda numa temática. Aqui eu gostaria de trabalhar essa temática com maior clareza no nosso próximo encontro, mas eu quero já anunciar, porque vocês têm meus textos, vocês têm 2 textos meus sobre karl-marxismo, tem a ideologia alemã, e podem avançar nessa leitura. A grande questão que eu quero colocar é a consciência humana na produção. Ora, a gente afirma que Karl Marx propõe uma teoria materialista e não uma teoria idealista, e agora ele está falando de consciência. Ora, se a teoria materialista pressupõe o trabalho como empreendimento material capaz de gerar uma sociedade, se o trabalho é material e se o trabalho é fundamental para a existência da sociedade, e sendo a consciência um fenômeno espiritual, a consciência teria lugar no empreendimento de produção material da vida social? A resposta é sim. E Karl Marx vai ser muito claro ao responder essa problemática, porque ele vai dizer o seguinte: os homens e as mulheres só fazem história porque possuem consciência, mas a consciência por si só não é capaz de produzir a história. É a mesma coisa. Vamos imaginar que eu tivesse planejado essa aula e não tivesse comparecido para dar. Ora, apenas a intenção não é suficiente. Agora, por outro lado, eu só estou aqui porque eu tive a intenção. E me parece que Karl Marx percebe isso com muita clareza. Os homens não fazem história sem consciência, por isso é que os animais irracionais não têm história. Eles operam com instinto e não com a consciência. Olha o que Karl Marx afirma: os homens só fazem história porque possuem consciência. No entanto, a consciência por si só não é conclusiva, de maneira tal que, se depender só dela, a história não aparece. Porque Karl Marx diz que a consciência é maculada pela matéria. Me diga uma coisa: a consciência de cada um de nós foi formada em que processo? Você já nasceu com ela formada? Não, ela foi formada nas relações. Educação familiar, relação de parentesco, amigos, vizinhança, meio de comunicação. Portanto, a consciência não é dada, ela é produzida, inclusive com a contribuição da matéria. Por isso que Karl Marx vai dizer que a consciência é maculada pela matéria. Nós estamos, portanto, interessados no tema da consciência. A consciência tem participação no empreendimento de produção. Qual é o tema que eu vou abordar com vocês no nosso próximo encontro? Vai ser um encontro muito interessante. Eu quero que vocês, que já estão em bom número na minha sala, nós são 9 alunos, mas pouquíssimos para o que eu pretendo ter, e a instituição vai dar presença agora pela presença de vocês nesses encontros. Portanto, é bom alertar os outros alunos para entrarem nos horários, porque podem ser surpreendidos com falta e não sei se com reprovação, não sei se vai ser suficiente para isso. Mas é importante alertar. No próximo encontro, eu tenho temas importantes para discutir com vocês. Vejam só: consciência gregária, consciência emancipada, consciência de si e consciência para si. São 4 tipologias, 4 tipos, uma tipologia com quatro especificações: consciência gregária, consciência emancipada, consciência de si e consciência para si. É importante que se diga, e vocês já devem ter percebido, que a produção coletiva é uma produção movida por consciência. As pessoas que estão produzindo, elas têm que ter consciência, têm que ter alguma consciência do que são, do que querem, do tipo de organização que produziram. É por essa razão que na produção tem pessoas satisfeitas, tem pessoas insatisfeitas, tem pessoas que estão fazendo o que não gostam de fazer e não estão fazendo o que gostariam. É por essa razão que existe conflito, porque as pessoas estão no processo com a consciência. Existem 4 tipos de consciência. A questão é: a produção favorece a qual delas? Em que lugar nós podemos encontrar uma e outra não? O nosso próximo encontro: consciência gregária, consciência emancipada, consciência de si, consciência para si. É apenas um item, porque eu quero avançar para outras discussões. A gente vai discutir outros temas